Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo, aliás, é de número 256. Hoje nós vamos começar um novo capítulo, que é o capítulo 7 do livro A Gênese, Esboço Geológico da Terra. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre o períodos geológicos, estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual nascimento do homem. Só que, como já dissemos em outros vídeos, esse período diluviano, ele não tem nada a ver com o dilúvio de Noé, né? E o período pós-diluviano, ou atual nascimento do homem, por exemplo, esse período pós-diluviano também não tem nada a ver com o dilúvio de Noé, né? Porque nós sabemos que na geologia, até o ano de 2023, nunca que descobriram vestígio desse dilúvio de Noé. A geologia não descobriu até hoje, 2023, vestígios nenhum do dilúvio de Noé. Então, aqui nós vamos tratar a Gênese, ela trata de outros tipos de dilúvio, né? Inundações em determinadas regiões, isso é um dilúvio, né? Então, por exemplo, certos tipos de tsunamis, e não deixa de ser um dilúvio. Então, é esse tipo de dilúvio que daqui uns dias, né, nesse capítulo 7 nós vamos tratar. Então, o tema primeiro hoje é o período geológico, períodos geológicos, né? Então, na questão de número 1, não sei se é Kardec ou se é Galileu, sei que aqui está escrito dessa forma: a Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhes as fases com precisão matemática. E de fato né? Todas as fases acompanham com precisão nos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia, nascida deste século XIX e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e dos seres vivos que o habitam. Porque, de fato, vamos assim pensar, por que ela projetou luz sobre a geologia? Ela projetou luz sobre a tão convertida questão da origem do globo terreno e dos seres vivos que o habitam. Então, ela projetou luz. O que isso significa? Que só através da geologia foi possível se chegar a uma denominação, a uma conclusão. Só através da geologia foi possível chegar aos fatos reais,
que antes da geologia, né, surgir, aparecer, existia aquelas ideias mirabolantes, né, aquelas ideias fantasiosas, aquelas ideias assim, enfim, por que não até macabras a respeito da Terra, do globo, do astro mesmo, né? Por que não? Então, a geologia que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres vivos que o habitam. Neste ponto, não há simples hipótese. Então, nesse ponto, não existe simples hipótese. Há o resultado rigoroso da observação dos fatos, né? Então, não há simples hipótese. Há o resultado rigoroso da observação dos fatos, porque a geologia também, na condição de ciência, trabalha em cima de pesquisas e mais pesquisas, análise e mais análise, e nada melhor, vamos dizer, eu posso dizer com todo respeito que o laboratório dos geólogos é a própria natureza. Eu não sei se você vai conseguir entender isso. O laboratório dos geólogos é a própria natureza, é a própria terra, né? As montanhas, as matas, os rios, as pedras, as camadas, né? Então, nós vamos estudando tudo isso aqui para frente, né, que eu estou comentando. Por isso que eu não vou me abrir tanto agora. Então, nada melhor que você ter à tua frente um laboratório a céu aberto. Então, pensemos da seguinte forma: enquanto os químicos eles se trancam dentro de um laboratório, e ali naquele laboratório eles, se utilizando-se de diversos produtos químicos, de diversas fórmulas, ali eles, através de muitas pesquisas, de muitos estudos também, eles chegam a um fato. Eles chegam a alguns fatos reais. Isso não se discute, é real. Mas observe para você ver. Enquanto os geólogos, né, eles possuem um laboratório a céu aberto, porque tudo é motivo de estudos. Uma pedra, uma árvore, uma montanha, um rio, né? Os oceanos, as camadas, de sedimentos. Então, isso tudo, esse é o laboratório a céu aberto dos geólogos. E os botânicos, olha só para ver, os botânicos, eles entendem, vamos assim dizer com todo respeito, eles entendem de tudo na natureza quando se fala em botânica, né?
porque ao bater os olhos em uma espécie de planta, e eles já a identificam imediatamente, e se não, eles estudam aquela planta, aquele terreno, aquele local, eles estudam tudo. Então sabemos que a botânica também, por vezes, é maravilhosa, mas não existiria a botânica se não existisse a geologia. Eu acredito, com todo respeito, eu acredito que a botânica, ela seja filha, eu acredito que ela é filha da geologia. Porque se nós pararmos para analisar, nada existiria se não fosse o globo, né? Nesse sentido aqui da Terra dos Estudos. Então é preciso existir assim, vamos analisar assim, astronomia, né? Porque o estudo dos astros e tudo mais. Aí depois é preciso a geologia, mas aí a geologia ela precisa também da química, né? Que a química, por vezes, ela é filha da alquimia. Mas aí existe muitas outras ciências, né? Temos também a botânica. Então, se nós pararmos para analisar, todas trabalham em comum acordo. Umas dependem da outra. Nós sabemos que uma ciência depende da outra, porque existem ciências que elas conseguem ir até certo ponto. Dali em diante ela não consegue mais, a não ser aquela outra. Por exemplo, nós temos o hábito de dizer que o Espiritismo é a ciência mãe de todas as ciências. Por quê? Porque o Espiritismo é uma ciência completa, enquanto todas as ciências, por mais úteis que são, elas são incompletas. Por que elas são incompletas? Porque elas estudam o lado material, mas elas não conseguem responder o lado espiritual, né? Principalmente quando se trata da fisiologia, né? Quando se trata da fisiologia, por exemplo, a fisiologia, ela é óbvio que em matéria de corpos físicos, a fisiologia ela está muito bem avançada. Você entende que aqui a gente não desfaz de nada, tudo é útil. Mas nós estamos querendo mostrar, sim, que uma depende da outra. Agora, é preciso entender que o Espiritismo, na condição de ciência, mãe de todas as ciências, o Espiritismo nunca, na condição de ciência, nunca se detém onde outras ciências se detêm, né? Porque o Espiritismo ele não só trata do lado vou dizer dessa forma para simplificar aqui, para a gente dar sequência na leitura aqui. O Espiritismo, na condição de ciência,
ele não só trata da invisibilidade, ele não trata só da parte invisível, né? Do invisível, ele trata também da parte visível. Então, o espiritismo na condição de ciência, ele é completo. É completo. Agora, é lógico que, de acordo com a necessidade da evolução dos seres, sempre houve, né, sempre existiu os sistemas. Sempre existiu, né, as crendices. O ser em processo de evolução ele sempre necessitou, ele sempre precisou de algo assim, que no conceito dele de mirabolante. Por isso, as controvérsias. Agora, eu penso comigo no esmiuçamento que é necessário as controvérsias. Porque são graças às controvérsias que nós chegamos a uma denominação positiva. Porque de tanta controvérsia, de tanta desigualdade, chegamos a uma denominação positiva, né? Porque eu penso que o mais importante na evolução é a desigualdade. Porque se não fosse a desigualdade, não teria graça. Porque é graças à desigualdade que os seres, de certa forma, auxiliam uns e outros no processo evolutivo. Porque se fôssemos todos iguais, obviamente, ninguém necessitaria um do outro. Porque se eu possuísse tudo, se você possuísse tudo, você entende que isso é relativo. Se as pessoas possuíssem tudo, a vida ia ser assim muito monótona, né? Sem graça. Porque eu ia perguntar para você assim, simplificando-se, vamos na simplicidade. Você quer um pão? Não, eu tenho pão. Você quer uma cesta básica? Não, eu tenho comida. Você quer que eu pague energia ou água para você? Não, já paguei. Você quer uma camisa ou uma calça, um sapato? Não, eu tenho. Eu já comprei hoje mesmo. E a mesma coisa ia acontecer no inverso, né? Então, olha como é gostoso a geologia. Neste ponto, não há simples hipóteses. Há o resultado rigoroso da observação dos fatos. Então, não existe simples hipóteses na geologia. Agora, é bom ressaltar isso, que em questão de ciência aqui na Terra, todas as ciências no século XXI já não ousam assim a lidar com esse termo, a aceitar esse termo hipóteses. A geologia, a astronomia, a química, né? Eles não estão trabalhando e eles não estão trabalhando em cima mais de hipóteses, não. Porque analisemos para você ver principalmente a astronomia. Olha o avanço de Galileu Galilei do ano de 1610, se não me falha a memória. 1610, 1609, de lá para cá. Mas, na verdade, o avanço mesmo foi lá pelo século XVIII, XIX, né? Na astronomia.
Então, a astronomia hoje, ela não pode, ou melhor, ela não é que ela não pode, ela não está podendo afirmar nada. Ainda mais com esses telescópios, né, potentes que eles possuem. James Webb, Hubble, essa tecnologia toda. Porque o que eles afirmam hoje, amanhã, James Webb ou Hubble, ele já apresenta um novo material que leva os astrônomos a repensar tudo aquilo que no dia anterior, 24 horas antes, eles haviam afirmado. Então, por isso que ninguém hoje está afirmando nada. Agora, você observa uma coisa. O Espiritismo, ele deu o primeiro passo, mas ele não deu o último passo, porque o último passo não existe. Por isso que o Espiritismo não adere ao proselitismo, porque não adianta você ficar com proselitismo, com especulação, até porque a doutrina dos espíritos, ela não nos foi transferida, né, pelos bons espíritos na íntegra, na sua totalidade. Nós entendemos que a doutrina dos espíritos é o alicerce, é a base, que são os desígnios das leis de Deus por toda a nossa eternidade. Rege os desígnios de Deus contidos na doutrina dos Espíritos. Mas sob esse alicerce, nós podemos construir no infinito aquilo que nós quisermos, de acordo com as nossas condições evolutivas. Então, e isso, quanto mais nós evoluímos em todas as ciências, ciência nenhuma na Terra deve ousar afirmar determinadas coisas. Porque afirmar é o mesmo que assinar o atestado de óbito. Porque nós nos encontramos em processo de evolução ininterrupto, incessantemente. O que hoje se crê de certa forma, amanhã é tudo o contrário, né? A única ciência que esse problema não possui é a ciência espírita. Porque eu posso dizer a você com todo respeito, em matéria de desígnios das leis do Criador, o Espiritismo já nasceu pronto. Até porque o Espiritismo nunca nasceu por fazer parte dos desígnios de Deus, ele sempre existiu na condição de leis do Criador. Então, os bons espíritos apenas transmitiram a Hipólito Leon Denisard Rivail, que a compilou, transformando-a nessa doutrina, né, na doutrina dos espíritos, para você ver que não é nem doutrina do homem, não é doutrina de sistemas, não é doutrina de doutrinas,
não é doutrina assim, dos teologistas, né, da arbitrariedade. Então, nós devemos ficar muito atento a isso, porque o Espiritismo é a ciência mãe de todas as ciências. O que muitos no século XXI bate cabeça nas paredes, procurando aqui, procurando ali, que também é válido, faz parte da evolução. Encontra-se tudo na doutrina, desde lá do ano de abril, 18 de abril de 1857, codificado por Allan Kardec, né? Se não fosse a ignorância da humanidade, obviamente não necessitariam nem estudar outras ciências. Mas, se tratando da desigualdade evolutiva, é necessário sim que todos estudem, né, todas as ciências para chegar a uma denominação. Vamos para o próximo vídeo e dar sequência.